Oi, gente, tudo bem com vocês? É um grande prazer para mim estar aqui nesse momento para compartilhar com vocês aquela série de mensagens relacionada à saúde mental. Estamos vivendo numa época em que o estresse, a depressão, a ansiedade e muitas outras doenças relacionadas à mente, a enfermidades mentais, estão atingindo a humanidade. Hoje, a saúde mental, as enfermidades mentais estão em foco hoje nos nossos dias e tem uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês. Antes nós já estudamos aí sobre o que é a felicidade, o direito e dever de ser feliz, é possível mudar nossa personalidade? As emoções e as enfermidades foi o último tema que estudamos. Hoje, olha só esse tema maravilhoso, reflexos, ideias e emoções. Nós vamos mais uma vez ver aí sobre nossos reflexos, nossas ideias e emoções. Nós vamos tirar grandes e maravilhosas lições aqui para a nossa vida. Tenho certeza que você vai gostar dessa mensagem de hoje. E vamos tirar muitas lições que poderão nos ajudar no nosso dia a dia, nessa caminhada onde a ira, a raiva, o sentimento de rancor, o sentimento de vingança, onde o estresse, a depressão e a ansiedade estão assolando a humanidade. Desejo nesse momento imensamente que Deus te abençoe grandemente, abençoe você, abençoe a sua saúde, a tua vida e também abençoe toda a tua família, é o meu sincero desejo. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje, meus amigos, falando para vocês uma coisa interessante. Nós vamos começar aqui a mensagem de hoje falando sobre. Eu gostaria de compartilhar com vocês, na verdade, a história interessante de uma mulher. Exatamente. Nós vamos ver o incidente que aconteceu com uma mulher. Mas um pouquinho antes, eu gostaria de dizer para vocês, antes de nós ver essa história dessa mulher, eu gostaria de dizer para vocês que, às vezes, muitas pessoas se deixam guiar por emoções pervertidas e destruidoras e doentias. Muitas vezes, por mais desagradáveis que sejam, meus amigos, nós temos às vezes que enfrentar sem culpa situação de perigo, mas que o valor e a decisão podem muito em tais casos ser muito importante para nós e de grande ajuda. A história dessa mulher é a seguinte: essa mulher, ela era jovem, muito linda, muito atraente. Ela foi certa vez pedir ajuda para um psicólogo. Ela estava tremendo de medo. Chegando ao consultório ali do médico, ela disse: Doutor, sempre eu tive medo de muitas coisas, porém hoje eu estou em verdadeiro perigo e o pânico se apoderou de mim. O meu esposo, ele é viajante comercial. Ele fica fora de casa a semana inteira. Mas acontece que um vizinho nosso que é casado, mas para quem esta situação não significa nada, ele insiste em querer ficar comigo. Eu falei para ele que eu sou uma mulher casada. Eu pedi para ele parar com isso, mas de nada adiantou. Eu não sei o que fazer, doutor. O médico, meus queridos, disse a seguinte coisa para aquela mulher: você compra uma pistola de amoníaco e quando o seu vizinho se aproximar, espirre o amoníaco no olho dele. Com isso ele ficará momentaneamente cego, sem causar sério dano para ele. Diga para a sua empregada deixar o seu vizinho entrar. Então entre a senhora também na sala, com a pistola de amoníaco na mão e ameace ele e fale para ele se retirar da sua casa e diga para ele não voltar nunca mais. Ele vai rir muito da senhora, mas fique calada e não fale então mais nada para ele. E em seguida aponte com firmeza e decisão a pistola de amoníaco para ele. Ele tentará tirar a pistola da senhora. Dispare o líquido no rosto dele. A mulher disse para o doutor: Oh, disse ela, não, doutor, eu não poderia fazer isso. O doutor disse a seguinte coisa: sim, você pode fazer. E se você fizer do jeitinho que eu estou lhe pedindo, este homem nunca mais vai perturbar e molestar a senhora. Meus amigos, a coisa não saiu exatamente como o doutor falou, mas o relato que a mulher fez foi certamente divertido e interessante. Ela disse: doutor, eu fiz tudo exatamente do jeitinho que o senhor me falou. Eu saquei aquela pistola. Mas, doutor, o mecanismo não funcionou. O meu vizinho avançou para cima de mim.
Eu fiquei furiosa e com muita raiva dele, e lancei mão do primeiro objeto que me apareceu diante dos olhos. E esse objeto foi o ferro de pegar brasas do fogo. E com ele golpeei a cabeça dele, com toda a minha força. E sabe o senhor, doutor, que ele fugiu da minha casa e nunca mais tornei a vê-lo. O médico perguntou: e a senhora não tem medo de que ele volte, não é verdade? A mulher disse: sim, doutor. Desde aquele dia, eu não tenho medo de mais nada. Meus queridos amigos, essa senhora, ela havia deixado de fugir às dificuldades futuras e havia aprendido a atacar o perigo de frente. Em consequência, os seus sentimentos haviam passado de medo e ira para uma mudança suave e salutar. Então, meus amigos, nós vamos ver agora o que acontece dentro do nosso corpo quando estamos com raiva ou com muito nervosos. Quando os impulsos trazidos pelo nervo óptico ou auditivo indicam que algo nos ameaça de forma grave e eminente, como o caso de um ataque, seja o ataque de um homem ou até mesmo o ataque de um animal, esses impulsos eles desencadeiam um reflexo que afeta o nosso corpo de muitas maneiras. Primeiro, muda totalmente o tono de nossos músculos. Esses se preparam para uma ação imediata. E o nosso corpo fica em estado de alerta. Em seu interior se produz uma extensa reação graças à influência do sistema nervoso autônomo. Aumenta ali a nossa respiração e, portanto, a provisão de oxigênio disponível cessa a digestão para que o sangue seja enviado a outras partes do nosso corpo, devido aos efeitos da adrenalina adicional segregada pelas glândulas suprarrenais. Acelera-se o nosso pulso e sobe a nossa pressão sanguínea. Aumenta também a quantidade de açúcar no nosso sangue, que está destinado a combinar-se com o oxigênio e a proporcionar energia aos nossos músculos. Existem também preparativos inconscientes. A reação desencadeada pela emoção aumenta aí o número dos nossos glóbulos vermelhos e a coagulação do nosso sangue, como para reparar as perdas de sangue, ou melhor possível, no caso de feridas durante ali uma luta. Tudo isso sucede automaticamente dentro do corpo humano, como no de qualquer animal também. Quer dizer que nós não nos damos conta disso. Percebemos esta emoção só depois que se produz a reação diante do perigo. Meus queridos amigos, duas ou três lições nós podemos aprender de tudo isso. Em primeiro lugar, vimos quão necessário é nós desenvolvermos a parte de nosso cérebro capaz de ser desenvolvida. Quanto mais aprendemos, melhor, meus queridos, capacitados estaremos para julgar qualquer situação e decidir as ações convenientes. Em segundo lugar, temos a necessidade de canalizar devidamente as energias libertadas para a emergência, pois se essas energias não são usadas de forma útil, ou pelo menos inofensiva, elas causarão prejuízo se nós não fazermos algo e se nós permanecermos em estado de emoção ou tensão nervosa. Todo o nosso corpo sofre desgaste. Podemos dizer que até que o nosso corpo ele sofre uma espécie de envenenamento passageiro, pois a adrenalina, meus queridos, e outras substâncias libertadas no sangue são drogas poderosas e a intoxicação passageira se torna crônica se vivermos constantemente em estado de raiva e de emoção repetidas, como acontece quando nós vivemos contrariado ou revoltado com raiva com todo mundo. A sabedoria popular ela diz assim que uma pessoa que vive com raiva e nervosa o tempo todo,
Em tais condições, essa pessoa ela destila veneno. Então, meus queridos amigos, as nossas energias devem ser usadas de forma útil. Eliminar todas as nossas emoções é impossível. Sem elas, a vida não teria cor e nem atrativo. A nossa vida se distingue pelos movimentos e as emoções. Elas são um grão motor da existência. Por exemplo, um carro, porém um motor, não é tudo. Ele proporciona força, porém essa força deve ser dirigida. O mesmo acontece em nossa vida. A razão deve estar sentada diante do volante e manejá-lo com prudência, guiada por uma sã experiência de vida e princípios religiosos, capazes de dominar as nossas emoções e despertar as emoções que são salutares. A conduta sensata nos proporcionará, meus queridos, equilíbrio e felicidade. Nós, porém, não somos chamados a viver em contínuo estado de emergência. É verdade que a sociedade moderna ela criou artificialmente um estado assim de perpétua tensão nervosa e sobrecita as emoções. Isto não é natural e este processo contribui muito mesmo para a elevada incidência atual de enfermidades como, por exemplo, alta pressão do sangue, alergias, úlceras gástricas, colites, prisão de ventre, diabetes e muitas outras. Ideias, sentimento ou emoções. Meus queridos amigos, nós devemos ter em mente que há emoções e emoções. Existem também paixões, que são emoções permanentes, capazes de levar à loucura. Fala-se, aliás, de emoções fortes e do dano que podem causar. Por outro lado, há emoções benéficas e deve-se reconhecer que sem a capacidade de sentir emoções, não valeria a pena viver, mesmo que houvesse quem quisesse viver, regendo-se apenas pelas ideias, com absoluta independência das emoções, não poderia fazer. A verdade é que, à medida que acumulamos o nosso acervo de experiência, especialmente na nossa infância, nós vamos adquirindo conjuntamente, meus amigos, ideias e emoções, de maneira que, mais tarde na vida, quando necessitamos fazer juízos com base em conhecimentos e ideias, sempre nos acodem esses acompanhados de certa mescla de emoção. E esta é uma lição que encontramos bem destacada em uma série de ensaios de autoria do Dr. Harrison Evans, publicados ali em 1947. O Dr. Harrison ele considerou, primeiro, como se vão formando na mente as ideias ou imagem a princípio. As sensações são muito simples. Por exemplo, simples é a resposta da criança. Se a criança sente dor, ela chora. Se sente fome, chora. Se quer ir ao colo da mãe, chora. Pouco a pouco, porém, as sensações se complicam gradualmente. A criança vai formando uma impressão de sua mãe, pela vista, pelo ouvido, tato e olfato. Quando a criança tem já alguns meses, a mãe já não é para a criança um objeto que a nutre quando tem fome ou sede, mas uma pessoa definida, ainda que a sua imagem tenha sido composta de muitas experiências sensoriais. Não só tem uma ideia dela, mas com essa mesma ideia se vão associando recordações de prazer, amor, segurança e também às vezes de castigo e ameaças ou perigo. À medida que nós vamos, meus amigos, desenvolvendo os nossos neuromas, armazenamos ideias acerca das coisas que nos cercam, quanto às operações que realizam os seres vivos e nós mesmos, que nos encontramos entre eles. E estas impressões, meus queridos, e imagem ou as que vamos armazenando, se acomodam em disposições ou hábitos de pensar que o nosso cérebro vai adquirindo
nesta formação puramente mental. Os nossos sentimentos ou emoções são forças inatas e instintivas, intangíveis, como o vento, mas como no caso ali do vento, os efeitos podem ser vistos. A associação das ideias com o sentimento ou emoção é o que se chama de um complexo mental. Meus queridos amigos, nós vamos ver agora como se forma um complexo. Por exemplo, quando as nossas emoções se associam com uma ideia relativa a certo objeto, estabelecemos então uma relação pessoal com o nosso ambiente. Um objeto é impessoal, mas no caso de alguém o interpretar como algo significativo para si, o eu e o ambiente se fundem e se identificam em seu pensar, o colorido emocional dos conceitos, da riqueza, vida mental, da alegria, pesar, riso e lágrimas. Por exemplo, todos nós sabemos o que é uma árvore, pela experiência sensorial da vista, do tato e mesmo do gosto. A pessoa adquire uma ideia abarcante das árvores. Por exemplo, nós lemos talvez que em uma cidade, uma tempestade, ela derrubou tantas árvores. Compreendemos e isso é tudo. Não tem mais significado para nós. É um fato puramente impessoal. Entretanto, se nós chegamos a saber da destruição do abacateiro lá do nosso quintal, então o nosso pensamento experimenta algo significativo. Esta árvore, ou seja, o nosso abacateiro lá do quintal, particularmente, significa alguma coisa ou muita coisa para nós. À sua sombra, nós ficávamos e descansávamos, saboreávamos na estação própria os seus frutos deliciosos. A ideia desta árvore leva um forte colorido de sentimentos. Está acompanhada de recordações ricas de emoção. Quando alguém nos diz que o nosso abacateiro lá do quintal ele foi destruído, invade-nos uma sensação de perda pessoal, de tristeza, porque o nosso abacateiro como que se identificava com a gente mesmo. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, se nós recordamos esta maneira em que se vai formando a nossa mente através dos anos da infância, estaremos em condição de compreender com relativa facilidade, com respeito à consciência e o inconsciente, os complexos e os conflitos mentais de que tanto se fala em nossa época, em nossos dias, não é verdade? Nós vimos aqui como as nossas emoções negativas, como, por exemplo, a raiva, estresse, ansiedade, depressão e muitas outras emoções negativas, podem destruir a nossa saúde. Na Bíblia, no livro de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E ainda na Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, 19 a 21, fala dos frutos da carne. Entre eles está a inimizade, as porfia, a ira, as pelejas, a inveja. Mas, meus queridos amigos, ainda no capítulo 5 do mesmo livro de Gálatas, 5:22, lá nos fala do fruto do Espírito, que é bondade, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E ainda no versículo 26 diz assim: Não sejamos cobiçosos, irritando-nos uns aos outros. Meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero dizer para vocês: reflexos, ideias e emoções. Estamos vivendo numa época onde o estresse, a depressão, a ansiedade, infelizmente, está atingindo milhares e milhares de pessoas. Nós vimos aqui maravilhosas lições de como nós podemos dominar nosso temperamento, nossas emoções. Jesus Cristo é um exemplo de mansidão e ele veio aqui à Terra, passou por muitas provações e venceu. Ele diz para nós ter bom ânimo: eu venci o mundo, é que Jesus diz para você e para mim. Tudo que ele pede é que ele quer fazer morada no meu coração, no teu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração, entrarei com ele. E vou cear com ele e vai cear comigo. Jesus quer fazer morada. Ele está à porta de nosso coração.
Que você e eu possamos dizer: Senhor, ocupa meu coração, a minha mente, me dá controle sobre as minhas emoções negativas. Porque, infelizmente, meus amigos, as emoções negativas trazem uma série de enfermidades. Nós vimos lá no outro estudo, emoções e enfermidades. Nós vimos lá como tem muitas doenças relacionadas à saúde mental que causam câncer, úlceras e muitas outras enfermidades. Que esta mensagem de hoje sobre reflexos e 10 emoções, ela possa trazer, ser de grande ajuda para você e para mim. E que você e eu possamos realmente pedir ao nosso Deus que nos dê paciência, que nos dê forças para vencer todas as emoções negativas que destroem a nossa saúde e que nós possamos realmente deixar com que Jesus faça morada em nossas vidas. Eu desejo nesse momento que Deus abençoe você, que Deus te abençoe poderosamente. Se você está passando por algo que está atormentando a sua mente, seu coração, alguma raiva, algum rancor, alguém que está lhe perturbando você, ou lhe incomodando, ou algo que você não consegue resolver sozinho, creia, acredite, que esse Deus faz milagre. Nosso Deus é maravilhoso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te ouvirá. Se você não pode entrar no seu quarto, aí mesmo, conversa com ele. Diz assim: Senhor, entrega em tuas mãos todos esses dilemas, essas coisas que estão me atormentando. Mas, Senhor, que seja feito segundo a tua vontade, me dá força para me controlar. Me dá força, Senhor, transforma meu coração e a minha mente. Meu querido amiga, minha querida amiga, meu querido amigo, eu desejo grandemente que Deus te abençoe imensamente, abençoe você, toda a tua família, meu sincero desejo. Até o nosso próximo encontro. Fique todos com Deus. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau. Fique todos com Deus. Amém. Valeu. Tchau, tchau.